galera de banco de dados do IFTM, curso de ADS, vamos para mais uma videoaula. Hoje a gente vai falar de DML, Data Manipulation Language. Beleza, moçada? Espero que com todos estejam tudo muito bem, tudo muito ótimo, tudo maravilhoso. Não é gripe não, tá? Só garganta seca. Vamos que nós vamos conseguir sair dessa pandemia. Bom, moçada, DML, a gente vai trabalhar com manipulação de dados. Bom, toda vez que eu falo em manipulação de dados, eu tenho que pensar nos dados dentro de um determinado objeto. No caso da DML, dentro dos objetos table ou tabelas. É onde a gente armazena os dados, né? Um dos principais objetos de um banco de dados, onde a gente armazena esses dados. Para a gente armazenar esses dados dentro das tabelas, a gente tem três tipos de comandinhos para fazer essa manipulação. Para armazenar ou inserir, comando insert. Tá? Para fazer qualquer tipo de modificação, comando update. E para remover qualquer um desses dados, o comando delete. A gente vai ver cada um deles e vai ver também a questão da violação de integridade do banco. Ok? Bom, o insert, o nome já diz. Se eu quero inserir qualquer dado dentro de uma tabela, eu vou utilizar o comando insert. Tá? Toda vez que eu for colocar uma tupla, o que é uma tupla? É um registro completo de uma tabela, com todos os campos. Aquilo ali é uma tupla. Beleza? Então eu vou utilizar o insert. Se eu quiser modificar qualquer dado em qualquer tupla de uma determinada tabela, eu vou utilizar o comando update. E se eu quiser remover uma ou mais tuplas de uma determinada tabela, eu vou usar o comando delete. Vamos ver detalhes de cada um deles. Antes disso, eu gostaria de falar com vocês sobre a questão das restrições de integridade. Por que a utilização de um banco de dados relacional? É exatamente pela capacidade dele manter a integridade dos dados. Garantir que não existe uma tupla repetida na mesma tabela. Garantir que o usuário não vai inserir numa coluna onde se espera um texto, um dado do tipo numeral, onde se espera uma data, um texto. Tá? Garantir que onde se espera alguma coisa gravada, ela esteja vazia. Tá? Então, tem toda essa questão aí que faz a maioria das empresas do Brasil e do mundo utilizarem ainda um banco de dados do tipo relacional. E a mais importante delas, dessas restrições de integridade, é quando a gente fala de chave estrangeira, ou seja, uma relação entre uma tabela e outra. Tá? Então, essa integridade é mantida no banco de dados relacional através do que a gente chama de chave estrangeira. É ela que mantém um relacionamento entre uma tabela pai e uma tabela filho. Para que fique mais claro o entendimento, imagine que eu tenho uma tabela com os números as informações da minha nota fiscal. O número da nota, o número do cliente, a data da nota, por aí, beleza? E eu tenho uma tabela filho, tá? Onde eu vou colocar os itens daquela determinada nota. Então, para vocês entenderem o que seria essa restrição de integridade, eu não tenho como inserir dados na tabela itens da nota fiscal se eu não tiver um número de nota fiscal gravado na tabela de notas fiscais. E vice-versa, eu não posso apagar um número de uma tupla na tabela de notas fiscais se tiver itens relacionados a ela gravado na outra tabela. Então isso é manter a integridade do banco de dados. Beleza? Bom, para isso nós temos 4 tipos de restrições. Restrição de chave, ou seja, eu não permito que numa mesma tabela eu tenha uma repetição de chave primária. Tá? Então por isso que é muito importante eu definir uma chave primária para a minha tabela. Por quê? Porque é essa chave primária que vai garantir que eu não terei dados duplicados. Restrição de domínio. Um domínio é o tipo de informação que você pode armazenar dentro de um determinado campo. Tá? Se aquele campo ali vai receber dados do tipo numérico, eu só posso colocar números ali dentro.
não dá para mim colocar outro tipo de dado. Então isso é restrição de domínio. A partir do momento que eu criei a tabela e falei que naquele campo eu vou receber números, eu só posso receber números. Qualquer tentativa de inserção ou de alterar para algum tipo de dado que não seja numérico, ele vai dar um erro referente à restrição de domínio. Outra restrição, a famosa integridade de vazios. Eu criei a tabela e falei que naquele campo eu não aceito nulo, ou seja, eu não aceito vazio. Então, eu tenho que preencher toda vez que eu for fazer um insert ou se eu estiver querendo fazer um update naquele referido campo. Ok? Não confundam as coisas. Espaço em branco é diferente de nulo. Espaço em branco é um caractere. Zero é diferente de nulo. Zero é um número. E assim por diante. Bom, integridade referencial. Não tem como eu inserir um campo numa tabela filho se eu não tenho a referência na tabela pai. E vice-versa. Não tem como eu apagar uma tupla numa tabela pai se eu tenho referências lá na tabela filho. Ok? Então essas são as 4 restrições de integridade de um banco de dados relacional, mais especificamente o Oracle, que é o que nós estamos vendo na nossa disciplina. Bom, com relação às 3 operações, se eu utilizar o insert, eu tenho condições de violar todas as 4 restrições de integridade. Se eu tentar inserir numa tabela uma chave primária que já existe lá, eu vou estar violando essa restrição de chave. Se eu tentar inserir um valor que não seja numérico para um campo criado do tipo numérico, eu vou estar violando a restrição de domínio. Se eu deixar em branco, né, a informação que vai para um campo que não aceita branco, que não aceita null, então eu vou estar violando também a integridade de vazios. E se por acaso eu estiver tentando inserir numa tabela filho uma informação cujo não haja referência lá na tabela pai, eu também estarei infringindo ou violando a restrição de integridade referencial. Ok? Então, com o comando, com a operação insert e a operação update, eu consigo violar as 4 restrições de integridade. Ok? Já com a operação delete, eu só consigo violar a restrição de integridade referencial. Tá? Ele só não vai me permitir deletar campos da tabela filho que estejam atrelados à tabela pai e vice-versa. Ok? Bom, vamos à sintaxe. Comando insert. Insert into, cláusula insert into, vai me direcionar para a tabela alvo, ou seja, em qual tabela eu desejo atribuir. E aí eu tenho a cláusula values, que vai definir quais são os valores que eu vou inserir lá. Eu tenho como opcional a lista de atributos, tá? Conforme o exemplo aqui, ó, insert into, tabela de clientes, tá? E os atributos da tabela de clientes são cliente, nome, endereço e cidade, ou seja, os campos da tabela de clientes são cliente, nome, endereço e cidade. Cliente é um campo numérico, chave primária, tá? Como nós vimos na nossa aula anterior lá de DCL. Nome é um campo texto, uma string, mesma coisa para endereço e cidade. Os valores que serão inseridos em cada um desses atributos: 101 para cliente, José da Silva para nome, Rua Centro 51 para endereço e Uberaba para cidade. Ok? Fred, é opcional lista de atributos? Sim, é opcional lista de atributos. Então, se eu quiser remover a lista de atributos e colocar insert into clientes e os valores, vai funcionar perfeitamente. Eu só tenho que ter certeza de que os valores estou passando um para cada campo. Se eu tiver 5 campos, por exemplo, se eu tivesse aqui, depois de nome, sei lá, cargo ou profissão, para depois o endereço, e eu tentasse fazer com os valores do jeito que está aqui, esse endereço aqui iria para dentro de profissão,
Claro, se fossem dos mesmos tipos, não tivesse nenhuma violação de integridade de domínio. E Uberaba iria para dentro do endereço. Tá? Se eu fizer assim, listando os meus atributos, automaticamente eu estou falando aonde, quais os campos que eu quero inserir e aonde que cada valor vai. Beleza? Se eu tirar os atributos, eu tenho que seguir a ordem exata a qual foi criada a tabela. Tá? Toda vez que eu tiver um valor primeiro, ele vai para o primeiro campo. Depois o segundo, o terceiro e o quarto. Update. Já cresce um pouquinho a sintaxe. Eu tenho a cláusula update, tenho a cláusula set e a where. Update vai me informar, logo depois de update, qual que é a tabela alvo. Vou fazer uma alteração aonde? Em qual tabela? Set é para informar qual atributo ou em qual campo que eu vou fazer a alteração. E logo depois do nome do atributo ou do campo, eu vou usar o sinal de igual e já atribuir ali qual vai ser o novo valor, aonde eu vou substituir. Beleza? E aí, para a cláusula where, eu tenho as condições. Podem ser várias ou pode ser uma só. Ok? Então, update, eu vou alterar na tabela de clientes, set no atributo nome, vai passar a receber José da Silva Filho, onde, né, ou seja, em qual registro, em qual tupla? Na tupla onde cliente for igual a 101. Tá? Então ele só vai alterar essa alteração no nome aonde eu tiver o campo cliente igual a 101. Se eu tirar a cláusula where, o que vai acontecer? Ele vai pegar toda a minha tabela de clientes e vai colocar o nome José da Silva Filho para todos os clientes. Tá? Não tem nenhuma condição, então ele vai fazer isso em todas as linhas ou em todas as tuplas da tabela. Mesma coisa para o comando delete. Delete from e você vai informar a tabela alvo. E aí depois a condição. Se você não colocar condição, vamos utilizar esse exemplo aqui, ó, delete from clientes. Esquece a condição. Ele vai apagar todos os registros de clientes da nossa tabela. Ok? Neste caso aqui, ele vai apagar apenas o registro do cliente que seja igual a 101. Posso colocar mais restrições? Sim, posso colocar mais restrições. Nas restrições, tanto do update quanto do delete, eu posso trabalhar com todos os sinais relacionais, tá? Maior, maior igual, menor, menor é igual, not igual, utilizando o sinalzinho de exclamação. Beleza? Então, dá para usar todos os sinais relacionais. E por último eu tenho o truncate. Tá? Como é que funciona o truncate? Truncate table, e aí eu vou informar o nome da tabela alvo. Quando ele faz um truncate, ele apaga automaticamente de uma vez só a tabela. E depois ele recria ela vazia. Então, dependendo do tipo de tabela, do tamanho dessa tabela, o quão complexa é essa tabela, vale a pena você dar um truncate table. Por quê? Porque de uma vez só, ela apaga ela e depois recria ela vazia. Se você for dar um delete, igual nós estudamos aqui, o delete vai apagar linha por linha. Tá? Então, pode ser bem mais demorado. Algumas questões a se levar em consideração com relação ao truncate. Se estiver tendo algum tipo de transação, ele vai travar e não vai permitir que o truncate aconteça. Tá? O que é uma transação? Algum outro usuário está tentando gravar ou deletar ou fazer um update lá. Ou até mesmo fazer um commit, que é o que a gente vai ver um pouquinho para frente lá na DTL. Beleza? Então é isso, gente. Nós vamos ficar por aqui com DML e na próxima aula agora, que eu vou gravar, né? Vou até intitular ela de parte 2, DML parte 2. Eu vou mostrar na prática como é que a gente faz insert, update e delete. Aquele abraço, pessoal, e até a próxima.